Querido, você está bem? Amém. Já te cumprimentei nessa noite. Nós começamos, na verdade, a partir da quinta-feira, por uma orientação de Deus, né? Um fundamento na vida no Espírito, ou fundamentos sobre questões espirituais. Ou seja, nós vamos recapitular aquilo que em 4 anos nós estávamos vendo, nós começamos a ver no princípio dessa igreja, que é, na verdade, sobre dons, ministérios e operações. Você pode repetir comigo? Diga: dons, ministérios e operações. A Bíblia fala, na verdade, de 5 ministérios que a igreja é envolvida: o ministério do apóstolo, o ministério do ministério do apóstolo, o ministério do mestre, do profeta, do pastor, do evangelista. Quem está faltando? Acabou, né? Os 5 ministérios. A Bíblia fala de 9 dons, na verdade, que vão acompanhar esses 5 chamados, né? E depois a gente vai estar falando a respeito deles. Mas a Bíblia também fala que Deus juntou 5 ministérios com 9 dons e criou 8 operações. E a gente vai tentar ver isso nessa noite. Então nós convocamos todos os ministros, todos os copastores, todos os mestres dessa igreja, para que a gente agora trabalhe com uma linguagem um pouco mais simples, mais pontuada, mais aprofundada na Bíblia, sobre dons e ministérios, o que você faz parte. Amém, queridos? Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é que o evangelho pregado, ele tem que ser um evangelho pregado com poder. Você crê nisso ou não? Haverá uma grande diferença quando, de forma consciente, eu me levantar e dizer assim: no momento em que eu ministro a palavra, ou no momento em que eu falo para alguém da palavra de Deus, sinais, eles têm que estar ali em manifestação. Você crê nisso ou não? Amém, queridos? Um evangelho pregado sem nenhum tipo de poder e sinais, ele é a mesma coisa de que uma palavra de uma seita. Não muda a vida de ninguém. São sinais, na verdade, que vão colaborar para que a palavra seja ministrada e ouvida. Diga amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite. Espírito Santo, eu te convido nesse momento para que você assuma o controle da situação. Pai, nós sabemos que quando o teu Espírito ministra aos corações, Pai, ele pode expressar verdades e colocar fundamentos dentro de nós, que muitas vezes a nossa mente, Pai, ou nunca conseguirá alcançar, mas nós queremos pegar pelo Espírito no nome de Jesus. Amém, queridos? Dons espirituais e suas operações. Eu queria só recapitular, na verdade, só uma pequena parte de quinta-feira que nós ministramos sobre Atos capítulo 15. Então você ouviu falar a respeito de Paulo e Barnabé, lembra disso ou não? Paulo, na verdade, é um dos homens mais extraordinários na Bíblia. Eu vou dizer para você que quando eu não conhecia essa palavra com profundidade no meu coração, eu tenho praticamente 33 anos de evangélico, e eu tenho 21, 22 anos da palavra da fé e da vida no Espírito. Quando eu era apenas um religioso, crente religioso, eu tinha dificuldade com o Novo Testamento. O Novo Testamento era muito chato para mim. Quando um pregador, quando um pastor ia falar sobre o Novo Testamento, ou na escola bíblica dominical nós íamos estudar sobre o Novo Testamento, era um tédio para mim. Eu gostava mesmo, era de batalha do Velho Testamento, de Davi, de Sansão, de Golias. Eu gostava, na verdade, de ver o bicho pegar. Como é? Né? Sabe? Aí era mais punk. Aí quando chegava em Paulo, eu dizia: oh, Jesus, isso não. Você sabe, queridos, que na verdade eu não alcançava a revelação do Novo Testamento. Você sabe que qualquer homem que nasce da terra, qualquer homem, qualquer mulher, eu digo, você não precisa ensinar o Velho Testamento para eles. Eles já sabem, isso já está no coração de todo homem, toda mulher, mesmo não sendo crente. Qualquer pessoa que nasce nessa terra sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, tá certo? Qualquer homem, qualquer mulher, na verdade, qualquer criança que vai crescendo sabe dessa responsabilidade. Isso já vem de fábrica. Mas o Novo Testamento, né, a nova aliança, ela é expressa como uma tatuagem no teu coração quando você nasce de novo. A cada dia, na verdade, o Espírito Santo vai trazendo a revelação da nova aliança. Amém, queridos? Nós podemos nascer de novo e não ter nenhum contato com essa maturidade, com esse nível de maturidade, o que diz o Novo Testamento. Bom, Paulo é então
o homem mais importante depois de Jesus. A gente não vai fazer classificação entre os discípulos, mas nós sabemos que os 12 discípulos que andaram com Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, havia uma deficiência de entendimento e maturidade. Pedro não tinha uma maturidade, os outros discípulos não tinham maturidade para expressar, na verdade, o que Jesus veio fazer. Se a igreja tivesse parado somente neles, nos 4 evangelhos, nós não teríamos nenhum conhecimento, porque Jesus tinha morrido ou ressuscitado. Então Deus levanta um homem com uma profunda intimidade com ele, e a Bíblia diz então que através do Espírito Santo, ele vai ao terceiro céu em um arrebatamento, e lá ele vê e ouve coisas que são indizíveis aos homens. Isso está registrado em Gálatas, e você vai pegar 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 11 em diante, a partir do verso 6 em diante, Paulo tratando desse assunto com muita profundidade, e ele vai fazer uma separação. Se você pegar logo no primeiro capítulo, ele vai dizendo assim: irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Ele diz: alimento sólido eu não tive condição de dar para vocês, mas leite como recém-nascidos. Ele diz: e nem posso nesse momento discorrer de coisas profundas. Preste atenção no que ele acabou de dizer. Ele queria entrar num assunto com aquela igreja cheia de dons espirituais, mas ele diz: se eu falar vocês não vão entender. Engraçado que logo no capítulo 2 ele vai falar de coisas espirituais profundas. Se aquilo lá era leite, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente compreendeu, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Você vai entender que Paulo está dizendo, entretanto falamos de sabedoria entre maduros, ele vai falar na verdade de uma sabedoria de Deus. Ele começa a citar o Velho Testamento, que está escondido ali, o versículo 8 e o versículo 9, ele termina o versículo 9 dizendo da velha aliança: olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem. No versículo 10 ele muda para a nova aliança, ele diz: mas o Espírito nos revelou. É a partir da nova aliança que eu e você, na verdade, recebemos o Espírito Santo, e agora nós temos aquele que joga luz e entendimento. Isso vem em forma de discernimento, então a gente consegue ter uma compreensão daquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Mas ele chama isso de leite espiritual. Você compreende, queridos, que mesmo sendo leite nós temos dificuldade? Você compreende que mesmo ele dizendo que isso é para gente imatura, esse assunto, nós temos dificuldade, porque ele está falando de coisas profundas, amém? É esse homem que a Bíblia fala que então ele vem e revela Cristo. Paulo humaniza Cristo. Eu tinha um pensamento, eu dizia assim: Deus é perfeito, né? Jesus era perfeito, como é que eu posso ser perfeito diante de Deus? Como é que eu posso andar diante de Deus? Então eu andava em condenação. E você tem que entender o que é condenação. A Bíblia fala sobre, portanto, agora em Cristo Jesus não há condenação. Só para que você entenda, você tem que entender que realmente não há nenhum nível de condenação da parte de Deus para você. Deus não te condena, Jesus não te condena, o Espírito Santo não te condena em nada. A Bíblia diz que Ele nos mostra a verdade, e em face da revelação da verdade nós sabemos o que é mentira e enganoso. Você entende? Há muita gente, na verdade, que pode vir para esta igreja e ouvir a palavra e sair condenado daqui. Não é condenação que está na sua vida. Você tem que entender que não existe condenação. Nada que o Espírito Santo ministrar daqui vai trazer condenação. Fala assim: mas pastor, aquela palavra me condenou. Eu quero dizer que muitas vezes o que você acha que é condenação é o diabo, é o próprio Espírito Santo trazendo mudança na sua vida. É o próprio Espírito Santo mostrando verdades que você deve mudar, coisas que você deve tomar, atitudes que você já deveria ter tomado há muito tempo. Mas o Espírito Santo é um cavaleiro. Você entende? Esse incômodo no teu coração é uma ação do Espírito Santo. Se você é nascido de novo, não há condenação para você. Você entende? Mas há luz do Espírito Santo que você deve colocar a sua vida conforme a palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo então vem e escreve para nós de fato o Novo Testamento. Só que aquilo que ele está escrevendo, ele recebeu uma transferência no seu espírito. O Espírito Santo veio e trouxe a iluminação, e a iluminação trouxe a revelação da palavra.
E nesse momento ele teve a revelação. E quando ele começa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, interessante que muitos anos, séculos irão passar, mais de 20 séculos depois, você está aqui. E quando nós abrimos uma carta, ou quando você vai ler na sua carta, um texto, na verdade, do apóstolo Paulo, é necessário que você esteja na mesma sintonia que ele estava, para que você consiga receber as mesmas verdades que ele recebeu. Amém? Senão será só letras, senão será só tecnicamente pontuações, aonde você vai expressar muitas coisas que ali está escrito, mas não consegue viver o nível daquelas revelações. Você entende, queridos? A mesma transferência que Deus fez no espírito de Paulo, no momento em que ele escreveu, no momento em que você lê a palavra de Deus com uma consciência do espírito, praticando a palavra, essa transferência ela vai para o teu espírito. Então aquilo se torna uma verdade sólida para você. Amém? Então é a respeito desse homem que nós estamos falando, que nós terminamos na quinta-feira, no capítulo 15. Nós falamos de um outro homem chamado Barnabé, que é chamado pai das consolações. E esse homem aparece na Bíblia logo no início, a igreja ainda criança. Depois de alguns anos, mais de 10, 20, quase 30 anos, aparece esse homem. A Bíblia diz que ele se apresenta diante dos discípulos trazendo uma oferta de um campo que ele vendeu, doando para a igreja. Depois a Bíblia volta novamente a falar sobre ele, sobre um avivamento numa cidade chamada Antioquia. Então Barnabé está envolvido nesse avivamento. Você deve lembrar que ali já se passaram 17 anos no mínimo. 17 anos no mínimo da morte e da ressurreição de Jesus, porque Paulo estava perdido, Paulo estava jogado num canto. A igreja de Jerusalém, a igreja comandada pelo pastor Tiago, por João e por Pedro, na verdade rejeitaram o apóstolo Paulo. Então 17 anos ele está jogado fora pela igreja, o esquecimento. No avivamento que o Espírito Santo faz lá em Antioquia, na verdade, Barnabé é o principal precursor desse avivamento. Então o Espírito Santo de alguma forma alcança o coração de Barnabé e ele diz: eu preciso de alguém que me ajude nessa obra de avivamento. Então é Barnabé que vai e resgata Paulo do esquecimento, tira Paulo do armário, traz Paulo, e mostra, apresenta para a igreja e diz que ele é necessário. A partir daí você vai encontrar muitos relatos dizendo Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Os dois, uma das referências que o Espírito Santo deixa registrado, está no capítulo, na verdade, 13 de Atos. Está lá, Paulo, Barnabé, muitos profetas e mestres ali reunidos, ministrando ao Senhor. E de repente o Espírito Santo, ele dá uma palavra ali de sabedoria. Ele separa-me agora a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu os tenho enviado. Então a partir daquele momento, os dois seguem junto para o ministério ali de Antioquia, no caso, e o ministério depois de Antioquia, e depois eles vão continuar o ministério de sucesso. O capítulo 15, ele é muito significativo para mim e para você entender o que dois grandes vultos do Novo Testamento. A gente está falando de homens que andam pelo Espírito. Nós falamos de homens que têm fundamentos, que são pastores de igreja, homens, na verdade, que já haviam se espalhado pela Ásia e plantado várias igrejas e deixados vários presbíteros. Agora você pensa, Paulo e Barnabé vêm, ou Barnabé e Paulo vêm para Dias d'Ávila e plantam uma igreja poderosa. Então ele levanta um presbitério, um presbítero, um tipo de pastor, para que fique no comando da igreja. Isso é a primeira viagem missionária. No capítulo 15, eles já andaram por toda a Ásia e já haviam plantado muitas igrejas. Amém? A sua chamada primeira viagem missionária. Então nós estamos falando de dois homens profundamente conhecedores da palavra, profundamente amadurecidos no Espírito Santo, em que os dois são sabatinados pela igreja de Jerusalém. É isso que você vai encontrar em Atos capítulo 15. Está fazendo muito barulho? Vamos lá, me dá um minuto. Amém. Então você vai encontrar, na verdade, em Atos capítulo 15, depois da viagem missionária, esses dois grandes homens de Deus sendo sabatinados pela igreja de Tiago.
a igreja de João e a igreja de Pedro. Ali, na verdade, qual que era o entrave? É que os judeus, cristãos, nascidos de novo, que pertenciam agora à igreja, deveriam ter Jesus Cristo, mas também as mesmas coisas que se praticavam na lei de Moisés. Então a Bíblia diz que tanto Barnabé como Paulo, pelo Espírito Santo, pela sabedoria de Deus, convence a igreja de Jerusalém. Então os três chamados como coluna dá o apoio e aceita, na verdade, que somente Jesus Cristo é suficiente para a salvação do homem. Você pode dizer glória a Deus? Maravilhoso. O nível do apóstolo Paulo, que às vezes parece ser arrogante, mas não é. Você vai ver ele dizendo assim, né? Quando eu fui ter com eles, chamados colunas da igreja, em nada eles puderam me acrescentar. Mas depois que ouviram, na verdade, o que eu e Barnabé expomos sobre a sabedoria de Deus, eles estenderam as suas destras de comunhão, aceitando. Você entende, queridos, que a igreja, antes de Paulo, não tinha nada para acrescentar para o apóstolo Paulo? Você conseguiu compreender isso? É ele quem diz, nada me acrescentaram em conhecimento. Nada, nada. E essa igreja, do qual ele diz que nada tinha para acrescentar, na verdade, é essa igreja que andou pessoalmente com Jesus 3 anos e meio. Eram os 12 discípulos. Eram os discípulos dos discípulos. Era uma igreja forte? Era uma igreja forte. Mas não era uma igreja no nível de maturidade. Não era uma igreja que tinha atingido por si só, na sua caminhada, andar em discernimento e em revelação. É preciso então que Deus levante alguém e diz, o caminho não é esse, o caminho é esse. Você já imaginou alguém chegar dentro da tua casa, né? Um dia eu conheci alguém chamado, eu esqueci, e passei a discipular. Ele era um empresário, Rustes, na verdade, né? Lá no bairro Flamboyant, em Campinas. Esse homem era rico, muito bem sucedido, ele ia com sua esposa na nossa casa e ele era discipulado. E quando ele passou a andar com a gente, andar, e ele disse uma coisa, ele falou, Wagner, eu estou andando com você há algum tempo, e a sensação que eu tenho, na verdade, e eu sou crente há tanto tempo, a sensação que eu tenho é que você entrou dentro da minha casa, juntamente comigo, e chegou no espaço e disse assim, aqui tem uma porta, e ele disse, não tinha porta aí. Você diz, não, tem uma porta, tem um acesso. Aí nós entramos pelo corredor, você diz, aqui tem uma outra porta que dá para o sótão. Ele falou, a sensação é que eu estava confortavelmente dentro da minha casa há muitos anos, a casa era minha, mas eu não conhecia o que tinha dentro da minha casa. Ele falou, a sensação na verdade é que eu estou conhecendo um outro evangelho, um outro Jesus, uma outra palavra de Deus. O que Paulo na verdade fez é pegar um evangelho que parece que mesmo que o Espírito Santo estava dentro de cada crente, lá, em cada discípulo, em cada apóstolo, Paulo veio e diz assim, existe muito mais do que isso. Então ele descortina diante dos olhos deles uma revelação. Então existe um nível de revelação para cada pessoa. Existe um nível de discernimento espiritual para cada pessoa. A resposta é, isso está em Deus ou está na própria pessoa? Está na própria pessoa. O nível de conhecimento e amadurecimento em Deus está no quanto, na verdade, eu desenvolvo Deus na minha intimidade. Você pode dizer amém? Então essa igreja não tinha um nível de intimidade. Amém. 2 grandes vultos, poderosos, andando em revelação. Esse é o capítulo 15 de Atos. Só que o mesmo capítulo 15 traz, então, uma tragédia para nós. A contenda ou a briga séria que é registrado por Lucas sobre Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que então, em dado momento, Paulo diz assim, vamos nos reunir, Barnabé, agora nós vamos voltar na nossa viagem nas igrejas que nós implantamos, que nós colocamos os presbíteros, e vamos ver como os irmãos lá estão. Barnabé diz assim, ok, vamos, eu vou levar Marcos, João Marcos, que era sobrinho dele. A história diz, na verdade, que na primeira viagem, esse menino, no meio das tarefas, você sabe que plantar a igreja não é fácil, é ou não é? As pessoas chegam aqui, na verdade, pegam tudo muito pronto, vão para outro ministério que tem 20, 30 anos, 10 anos, está tudo muito pronto, mas as pessoas não sabem o que é você chegar num lugar e desenvolver a obra de Deus naquele lugar. Existe uma habilidade e uma graça de Deus, mas não é fácil. Muitos querem a coisa pronta, né? Mas muitos desenvolvem desde o começo.
esse menino Marcos, na verdade, no meio da batalha, no meio das tribulações, que os dois, Paulo e Barnabé, sofreram, no meio do caminho, arregou e voltou para casa. Arregão, voltou para casa. O que aconteceu? Isso, na verdade, tocou profundamente Paulo e chateou profundamente Paulo. Amados, é muito interessante que você pare para pensar de que lado Deus ficou. Por um outro lado, parece que Paulo estava andando não em amor. Naquele momento em que Barnabé diz: eu vou levar o meu sobrinho Marcos, ele vai comigo. Paulo diz: não vai. Ele diz: eu vou. Se você pegar os textos originais, se você ler os comentários, as palavras em originais dizem que foi contenda. É como se fosse briga de soco entre palavras. Um dizendo não vai, o outro diz vai. Não vai, vai. E a Bíblia diz que foi grande a contenda. Se eu e você estivéssemos lá, a gente dizer: misericórdia, eu vou para as drogas, os meus pastores vão sair no tapa. Você já participou de reunião que os ministros querem sair no tapa e no soco? Eu já participei de algumas, infelizmente, né? E você poderia ficar escandalizado, mas vale a pena você ter um entendimento bíblico a quem Deus tomou partido. Você entende? Parece que não era andar em amor. Paulo parecia que não gostaria de dar uma segunda chance, mas você deve entender o que aconteceu. Na concepção do próprio Deus, na concepção do próprio Paulo, alguém que coloca a mão no arado não deve olhar para trás, não deve voltar atrás. A própria palavra de Deus diz: na verdade, aquele que retrocede, está na obra e começa a retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você entende que Deus tomou o partido de Paulo em relação a isso? O quanto é sério para o apóstolo Paulo, mas quanto era sério para Deus de alguém começar algo e terminar e ir até o fim em algo, alguém que se comprometer com algo e ir até o fim realizando e não começar a se perder no meio do caminho. Você entende como é sério? A Bíblia diz que a contenda foi tão grande, agora vamos lá, que eles se separaram, tá certo? Agora vamos pegar as duas figuras. Você tem Paulo de um lado e você tem Barnabé de outro lado. Você acredita que eles tinham o batismo com o Espírito Santo? Interaja comigo, diga sim ou não. Sim ou não? Eles tinham. Você acredita que eles tinham o fruto do Espírito Santo operando neles? Sim ou não? Igual a Edir Macedo, sim ou não? Você corta essa parte de Edir Macedo, tá? Tinham. Você acredita que eles eram maduros? Sim. O texto que diz da contenda, ele também fala que Barnabé, ele se posicionou. A Bíblia diz que ele tomou uma forte convicção. Sabe o que é isso, queridos? Isso mostra que mesmo eu e você, sendo cheio do Espírito Santo, ministrando nos dons, nas operações, cheio da palavra, cheio do conhecimento, pode haver em determinado momento, por causa de um engano plantado no meu coração, por Satanás ou pela minha própria arrogância, uma firme convicção. Essa firme convicção no original que ele estava irredutível. Não é isso que acontece em ministérios? As grandes divisões e separações, a pessoa toma, na verdade, uma posição irredutível, aonde nem os dons, nem os ministérios, nem o chamado, nem o Espírito Santo pode mudar a sua convicção. O que nós vemos a partir disso é que nunca mais você ouviu falar do ministério de Barnabé. De alguma forma o Espírito Santo, na verdade, encerrou a história de Barnabé na Bíblia. Embora ele estivesse com João Marcos e Paulo com Silvano, mas você não encontra mais nenhum tipo, poucos registros, poucas coisas a respeito desse homem lá para frente. Mas você vai encontrar, a partir do capítulo 15, Paulo. Eu pergunto para você, Deus tomou partido de quem? Do apóstolo Paulo. Mas a ênfase, querido, está sobre o chamado, os dons, ministérios e as operações. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 22. Você pode abrir? Diz assim, você abre e a gente vai lendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, segura aí, amabilidade, olha lá, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Novamente, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria,
a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso na verdade é uma operação do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Você deve lembrar, na verdade, que no momento em que eu e você nascemos de novo, nós levantamos as nossas mãos, o nosso espírito foi recriado. Ele não foi refeito, ele é um novo ser. Na verdade, Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Nós somos refeitos pelo verdadeiro homem, criado em verdadeira justiça, santidades proveniente da verdade. Então nós temos a natureza de Deus em nós a partir desse momento. Nós somos recriados. A partir desse momento, o Espírito Santo que veio morar em mim e em você, ele trouxe com ele, na verdade, 9 dons espirituais, que está registrado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, aqui é fé, pistes, mansidão e domínio próprio. Isso já está em mim e já está em você. Esses dons, na verdade, ele é do lado de dentro. Esse é um dom que me capacita a andar como Jesus, a ser como Jesus. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus, os mesmos frutos que operavam na pessoa de Jesus, amém? Ele opera em mim agora que nasci de novo. Ainda que eu não fale novas línguas, ainda que eu não seja batizado com o Espírito Santo, ainda que eu participe de uma igreja tradicional, eu tenho essa capacidade do Espírito dentro de mim. Só que ela atua em mim, me fazendo andar nesses frutos para com o próximo. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, existem dons que são capacidades ou capacitações de poder, chamados revestimentos. Abra comigo Atos, capítulo 1, versículo 8. Você está entendendo? Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Você achou? Atos 1, 8, diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então haverá testemunhos, porque o revestimento de poder é o que dá testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8. Você entende porque Jesus, operando na vida deles, eles nascidos de novo, Jesus não deixou eles fazerem a obra? Porque para fazer a obra de Deus, conforme Jesus fez, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, no mesmo naipe, na mesma envergadura, mas Jesus estava revestido desses poderes. Até então a igreja era nascida de novo, tinha os dons do Espírito, fruto do Espírito dentro delas, mas não havia, dentro dela, mas não havia o revestimento de poder. Por isso ele diz: fiquem até que do alto o revestimento venha sobre vocês. Marcos capítulo 16, versículo 17, eu vou ler para você, diz assim: esses sinais, diga sinais, esses sinais hão de acompanhar os crentes, ou aqueles que creem. Está falando com você? Esses sinais seguirão aos que crerem. Quando esses sinais chegariam? Depois de Atos 1:8, Atos capítulo 2, na descida do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Jesus dá uma palavra que vai se completar dias depois. Vamos lá. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga: eu tenho esses sinais. Aleluia. Atos capítulo 14, versículo 3, diz assim: entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que pela mão deles se fizessem sinais e prodígio. Você entende, queridos, que os sinais, eles vão acompanhar a palavra? Você consegue compreender isso? Aleluia. Vamos agora entender os dons espirituais. Vá comigo, por favor, para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Você achou? Aleluia. Aleluia. Olha para mim só um pouquinho, por favor. Você vai entender, ou você vai reaprender, ou, na verdade, trazer à sua memória, que muitos aqui estão chamados dentro do fundamento. O fundamento é os 5 ministérios.
e que para dentro desses ministérios há dons disponíveis, que talvez eu e você não estamos usando-os, lançando mão deles, porque na verdade nós nos acostumamos a uma rotina diária. Amém, queridos? O fato, na verdade, de muitas vezes nós colocarmos as mãos sobre as pessoas e elas não serem curadas, isso não é indicativo de que eu e você devemos parar. Você entende? O fato, na verdade, de não haver muito na igreja a palavra de sabedoria e de conhecimento, haver o dom da fé, o dom da cura, a operação de milagres, não é indicativo de que eu e você devemos viver uma vida morna. Nós não somos comuns, muito pelo contrário. Eu e você devemos nos despertarmos, devemos nos levantarmos e dizer: isso opera na minha vida. Todd White, na verdade, antes de você já pegou os vídeos do Todd White, ele sai orando pelas pessoas que não são crentes, elas são curadas instantaneamente. Ele diz que isso não aconteceu de repente. Ele ficava parando as pessoas durante um ano inteiro e orando por todo mundo, e ninguém foi curado em um ano. Só que todos os dias, todo momento, ele estava parando as pessoas, dizendo: você quer ser curado? Eu vou orar para você, você vai ser curado. Ninguém era curado. Eu acho que muitos de nós teríamos desistido. Eu acho que esse negócio não é para mim, não funciona para mim. Só que a prática constante de crer naquilo que Deus diz é. Você entende? Se Deus diz é, da mesma maneira que você entrar e começar a orar em línguas durante um tempo, vai passar meses e meses, até anos, parece que você não tem mudança, mas se você continuar, você vai ver a mudança significativa do alicerce e do fundamento do lado de dentro, pela tua perseverança, porque Deus diz que é. Você entende, queridos? A palavra é suficiente por si só. Amém? Agora vamos lá, versículo 4, você achou? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços. Aqui é o chamado, tá? As funções. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Aqui eu já vou adiantar para que a gente ganhe tempo. Então existem 9 dons do Espírito. Existem, na verdade, 5 ministérios. Existem 8 operações. O que Paulo está ensinando que para os 5 ministérios há 9 dons disponíveis. Vamos pensar da seguinte maneira: o Espírito Santo tem um compartimento com gavetas, que ele tem 9 dons. Amém? E esses dons, na verdade, ele vai dar para aqueles que foram chamados para os 5 ministérios. Então quem administra dons espirituais é a pessoa do Espírito Santo. E ele diz, versículo 5: e também a diversidade nos serviços. Aqui os serviços é o chamado. Um é chamado para apóstolo, outro profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele diz: mas o Senhor é o mesmo. O que Paulo está revelando ou nos ensinando, olha como é a mente dele, é que o Espírito Santo dá dons, mas quem chama para ser apóstolo, quem chama para ser profeta, pastor, mestre, evangelista é Jesus. Jesus diz assim: Jai, você será pastor. Adson, você será apóstolo. Aí vem o Espírito Santo. Então para o ministério de pastor existem alguns dons. Dos dons dos 9 é liberado para o Jai. Para o ministério de Adson, que é apóstolo, haverá alguns dons. Amém, queridos? Versículo 6, chegamos nas operações. E a diversidade nas realizações ou operações, mas é Deus, o mesmo Deus, quem opera tudo em todos. Versículo de número 7. As manifestações do Espírito é concedida a cada um, ou para o pastor, para o mestre, evangelista, apóstolo, visando um fim proveitoso. Para um pouquinho. O que nós vemos aqui, na verdade, então, quando uma pessoa é chamada como pastor, Jesus separa essa pessoa, ela tem uma habilidade dada pelo Espírito dos dons para que coisas aconteçam, para que o ministério dela funcione muito bem, para que aquilo não seja um peso para ela. Você entende? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mesmo não sendo a coisa mais fácil do mundo. Existem dons que vão operar na vida do pastor, na verdade, que vai fazer com que ele muitas vezes discina as dificuldades do corpo. Muitas vezes ele vai discernir, na verdade, o que está certo, o que está errado, ou as direções para crescimento. Então existe uma habilidade do Espírito Santo sobre o pastor.
Quando ele levanta o evangelista, ele vai dar uma capacitação. O Espírito vem, Jesus separa, o Espírito Santo então vem e coloca dons espirituais que muitas vezes não estará no profeta. Amém? Que estará sobre o evangelista, que faz com que a obra que ele vai realizar é uma obra fácil. As coisas acontecem na vida dele. Favor de Deus, favor do Espírito sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz aqui o seguinte, versículo 7: a manifestação do Espírito é dada, concedida a cada um, visando o fim proveitoso. Então o dom sobre o Wilman tem um fim proveitoso, porque ele tem um chamado específico. Eu tenho um chamado específico e você tem um chamado específico. Amém? Vamos para o versículo de número 8. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, lembra que é o Espírito Santo fazendo, o dom da fé, a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Olha só o versículo 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe convém a cada um individualmente.